Aos 72 anos, nunca imaginei que descobriria os planos do meu próprio filho através das palavras inocentes do meu neto. Era uma terça-feira ensolarada de outubro, e eu estava na cozinha preparando o lanche da tarde. Pão fresquinho com geleia de morango caseira, daquelas que eu ainda faço questão de preparar com as próprias mãos. Pedrinho chegou da escola com aquela energia contagiante de criança de 8 anos. Jogou a mochila no chão e veio se sentar ao meu lado na mesa da cozinha. Seus olhos brilhavam com uma novidade que ele estava ansioso para compartilhar. Vó Lúcia, hoje a professora perguntou pra gente onde a gente quer morar quando crescer, disse ele, mordendo o pão com entusiasmo. E eu falei que quero morar aqui com a senhora para sempre. Meu coração se aqueceu com suas palavras. Era reconfortante saber que pelo menos alguém nesta casa ainda me queria por perto. Sorri e alicei seus cabelos castanhos, ainda bagunçados do recreio. Ah, e o papai disse uma coisa interessante ontem, continuou Pedrinho, balançando as perninhas na cadeira. Ele falou que vai ficar com a casa da vovó, e que a senhora vai poder morar no apartamento novo que eles vão comprar. Não é legal, vó? Vamos todos morar pertinho. Senti um tremor sutil nas mãos. As palavras do menino ecoaram na minha mente como um sino de alerta. A casa da vovó. Esta casa era minha, construída com tanto suor e sacrifício. Como assim Diego ia ficar com ela? Naquela noite, durante o jantar, meu filho Diego tocou no assunto casualmente, como quem não quer nada. Mãe, não acha que esta casa está ficando grande demais para a senhora? Com tantos cômodos vazios, disse ele, cortando a carne com movimentos precisos. Talvez fosse interessante pensar em algo menor, mais prático. Até seria um bom investimento para a família. Fingi não entender completamente o que ele queria dizer, mas uma suspeita amarga começou a crescer no meu peito. Nos dias seguintes, passei a prestar mais atenção nas conversas ao telefone de Diego. Em uma dessas ocasiões, o ouvi falando sobre valorização de imóveis, mencionando especificamente características que só podiam se referir à nossa casa. Sim, o corretor já veio fazer a avaliação, dizia ele em voz baixa, provavelmente pensando que eu não conseguia ouvi-lo do andar de cima. R$250 mil. Não está nada mal para uma casa de 40 anos. Meu estômago se contraiu. Corretor? Que corretor? Quando isso aconteceu? Senti-me traída, como se estivesse sendo roubada dentro da minha própria casa. Naquela noite, sozinha no meu escritório, folheei os papéis espalhados na mesa e encontrei um documento que me fez tremer. Era um relatório de avaliação imobiliária detalhado, descrevendo cada cômodo da minha casa, as reformas que eu havia feito ao longo dos anos, o estado de conservação que eu mantinha com tanto carinho. Tudo estava ali, precificado como mercadoria. Fechei os olhos e deixei as memórias me invadirem. Lembrei-me de quando estava grávida de Diego, há 45 anos, trabalhando como costureira para juntar dinheiro suficiente para comprar esta casa. Eu tinha apenas 27 anos e um sonho imenso no coração. Preparei o quartinho dele com tanto amor, pintei as paredes de azul clarinho, bordei cortininhas delicadas. Quando Diego nasceu, consegui um emprego numa loja de tecidos durante o dia. Dona Conceição, minha vizinha, cuidava dele enquanto eu trabalhava. À noite, depois que ele dormia, eu costurava até altas horas.
vestidos de festa, blusas, saias, qualquer coisa que me trouxesse alguns reais extras. Meus dedos ficavam feridos das agulhadas, mas o amor que sentia por meu filho me dava forças para continuar. Trabalhei incansavelmente para dar a ele tudo que eu não tive. Lembro-me claramente do dia em que ele me pediu uma bicicleta vermelha que viu na vitrine de uma loja. Eu não tinha dinheiro, mas prometi que ele a teria. Peguei trabalhos extras de faxina nos fins de semana, costurei madrugada dentro por 2 meses, até conseguir comprar aquela bicicleta novinha em folha. O sorriso dele naquele dia fez cada sacrifício valer a pena. E quando ele se formou em engenharia? Ah, que dia glorioso foi aquele! Comprei meu primeiro vestido novo em anos só para estar presente na cerimônia. Chorei de orgulho ao vê-lo receber o diploma. Meu menino, que eu criei sozinha, havia se tornado um homem realizado. Nunca imaginei que esse mesmo filho, décadas depois, estaria planejando me tirar da casa que construí para ele. Nos últimos meses, percebi mudanças sutis no comportamento da família. Nas conversas sobre reformas ou mudanças na casa, minha opinião simplesmente não era mais solicitada. Diego e sua esposa Marina conversavam sobre planos futuros como se eu fosse apenas uma hóspede temporária. Quando eles sugeriam que eu me mudasse, soava como um convite para umas férias prolongadas, mas eu sabia que se tratava de um deslocamento permanente. Uma manhã, durante o café, decidi confrontar a situação. Diego, vocês já escolheram onde eu vou morar? Perguntei diretamente, olhando nos olhos do meu filho. Ele e Marina se entreolharam desconfortavelmente antes de ele responder. Mãe, que pergunta é essa? A senhora ainda não decidiu se quer mesmo se mudar. Que tal conhecermos aquela residência especializada no fim de semana? Interrompeu Marina, tentando soar animada. Eles têm uma estrutura maravilhosa, cuidados médicos, atividades para a terceira idade. Pedrinho, que estava tomando seu achocolatado, olhou confuso para os adultos. Vó Lúcia, o que é residência especializada? Perguntou com a inocência típica da sua idade. Respirei fundo antes de responder com toda a serenidade que consegui reunir. É um lugar onde pessoas idosas vão morar quando suas famílias acham que elas não conseguem mais cuidar de si mesmas. Meu amor. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Mais tarde, estava organizando fotos antigas no meu quarto quando algo me chamou a atenção. Em muitas das fotos familiares recentes, eu havia sido cortada da imagem ou simplesmente não aparecia. Era como se estivessem gradualmente me apagando da história da família. Diego, por que eu não apareço nestas fotos? Perguntei, mostrando alguns retratos. Ele mal levantou os olhos do jornal. Ah, mãe, eram fotos em grupo. A senhora provavelmente estava ocupada na cozinha. Mas eu me lembrava de estar presente naquelas ocasiões. A sensação de invisibilidade era dolorosa. Foi então que encontrei o folheto da tal residência especializada escondido entre as revistas da sala. Havia anotações manuscritas nas margens, preços, detalhes sobre os quartos, e uma observação que me gelou o sangue: verificar disponibilidade para janeiro.
Não estavam apenas considerando a ideia. Já tinham uma data estabelecida para se livrar de mim. Naquela noite, sozinha no meu quarto, deixei as lembranças me inundarem mais uma vez. Recordei todos os sacrifícios que fiz por Diego. Não foi apenas a bicicleta. Foram anos de privações para pagar sua faculdade, suas roupas, seus livros. Eu comia menos para que ele comesse melhor. Usava roupas velhas para que ele estivesse sempre bem vestido. Trabalhei em 2 empregos durante sua adolescência para que ele pudesse se dedicar aos estudos sem preocupações financeiras. E agora, esta mesma casa que comprei pensando nele, que mantive impecável durante décadas, estava sendo avaliada por um corretor sem nem mesmo me consultarem. Pedrinho, com a honestidade cruel das crianças, havia me feito perceber uma verdade dolorosa. Vó, mas esta é a casa da senhora, não é? O papai e a mamãe é que são os convidados aqui. A criança tinha razão. Como haviam as coisas chegado a este ponto? Depois do jantar daquela noite, Marina se aproximou de mim com um semblante falsamente preocupado. Dona Lúcia, temos conversado sobre as finanças da casa. Está ficando muito difícil manter tudo isto, não acha? A conta de luz, o jardim, a limpeza. Talvez fosse melhor para a senhora ter menos preocupações. Por trás do discurso aparentemente cuidadoso, eu enxergava o verdadeiro motivo. Eles queriam se livrar de mim para ficar com minha propriedade. No dia seguinte, tomei uma decisão. Pela manhã, caminhei até o banco onde mantinha minha conta há décadas. Solicitei uma reunião com o gerente, Sr. Antônio, um homem gentil que conhecia minha história financeira. Dona Lúcia, que bom vê-la aqui, disse ele, convidando-me para sentar em sua sala. Em que posso ajudá-la? Preciso saber exatamente qual é minha situação patrimonial, respondi com firmeza. O que descobri me surpreendeu. Ao longo dos anos, com meu trabalho e economia, eu havia acumulado um patrimônio considerável. Além da casa, tinha investimentos e uma poupança substancial que eu quase havia esquecido. A região onde a senhora mora valorizou muito nos últimos anos, explicou o gerente. Se houver interesse em vender, posso indicar um corretor de minha confiança para uma avaliação profissional. Saí do banco com uma sensação que não experimentava há semanas. Controle sobre minha própria vida. Durante a tarde, fiz outras ligações importantes. Procurei um advogado para revisar meu testamento e conversei com o corretor indicado pelo banco, marcando uma visita para quando Diego e Marina estivessem fora, exatamente como eles haviam feito comigo. Naquela noite, enquanto preparava o jantar como sempre fazia, senti pela primeira vez em meses que estava no comando da situação. Eles poderiam ter elaborado planos às minhas costas, mas eu também poderia tomar minhas próprias decisões. Olhei para a casa ao meu redor, cada móvel escolhido com carinho, cada quadro pendurado com amor, cada canto que guardava décadas de memórias. Esta casa era minha conquista, meu legado, minha história. E eu decidiria o que fazer com ela. Talvez fosse mesmo hora de uma mudança, mas seria nos meus termos, da minha maneira. Afinal, aos 72 anos, eu ainda tinha muito a viver.
e certamente havia aprendido que depender da gratidão dos outros é um investimento arriscado demais. Pedrinho se aproximou da cozinha, atraído pelo cheiro do jantar. Vó Lúcia, a senhora vai mesmo se mudar? Perguntou com os olhos preocupados. Sorri para ele, afagando seu rosto carinhosamente. Não se preocupe, meu amor. A vovó vai ficar bem. E você sempre saberá onde me encontrar. Porque uma coisa eu havia aprendido nesta vida: o lar não é apenas um lugar físico, é onde nos sentimos amados e respeitados. E se aquela casa não era mais o meu lar, era hora de construir um novo, onde eu fosse verdadeiramente bem-vinda. E você, que me acompanhou nesta jornada de descobertas e decisões, se gostou da minha história e quer ouvir mais relatos como este, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe seu like. Compartilhe também com pessoas que possam se identificar com situações semelhantes. Afinal, nunca é tarde demais para tomarmos o controle de nossas próprias vidas e defendermos nossa dignidade. Até a próxima história. Com carinho, Lúcia.